vídeo a seguir, se Allah quiser, vão ter início as impressionantes lendas que constituem o livro das 1000 histórias sem fim. Recordai, irmão dos árabes. Antes de ser iniciada a leitura da primeira linha, recordai, inspirado pela vossa cativante generosidade, os versos famosos do poeta. A pérola, que é uma das coisas mais preciosas deste mundo, nada perde em seu valor por causa da condição vil do pescador. E mais. Tudo, exceto Deus, é perecível e efêmero, a verdadeira perfeição só existe em Deus. Lembrai-vos, portanto, meu amigo, que eu nada sou, nada tenho, nada posso e nada pretendo. Allah barik, ya Sitidi. Allah vos conduza, Senhor. Malbataan. Bagdá, 5 da lua de Muharram de 1309. Primeira narrativa. História singular de 2 reis amigos. E das tristes consequências de uma aposta extravagante entre eles firmada. Das 1000 histórias sem fim, é esta a primeira. Lida a primeira, restam apenas 999. Estava escrito que o generoso Soleiman, rei de Bassora, e o grande Ismael, rei de Cabul, seriam amigos inseparáveis apesar da diversidade completa de gênio e caráter que os deveria desunir. Soleiman, apelidado pelos árabes, Al-Adli, o Justo, era um dos monarcas mais bondosos e tolerantes que hão reinado. Preocupava-se exclusivamente em socorrer os infelizes e distribuir justiça entre os seus súditos. Incapaz de praticar violência ou ato de tirania, o rei Soleiman chegava muitas vezes a adoecer quando, pela força das circunstâncias, era obrigado a assinar uma sentença de morte. Exatamente o contrário era o rei Ismael, que sempre se mostrava impiedoso e perverso. Sua preocupação constante era inventar castigos, perseguir os humildes e guerrear as tribos fracas e inofensivas. O rei Ismael, Talá se compadeça dele, jamais praticou um ato de clemência ou generosidade. Não impedia o antagonismo de gênios que esses 2 monarcas se ligassem pelos laços da mais pura amizade. Frequentemente o rei Ismael deixava o seu palácio de Cabul e vinha com grande caravana, através da Pérsia, em visita ao seu amigo dileto Soleiman, ao lado de quem se deixava ficar muitos meses esquecido de seu povo e de seu trono. Um dia achavam-se os 2 em amistosa palestra quando o rei Soleiman, que não perdia oportunidade para exaltar as boas qualidades de seu povo, contou ao rei Ismael que os árabes eram muito imaginosos para engendrar histórias. Qualquer pessoa, do mais sórdido mendigo ao mais rico vizir, e sabia narrar lendas e contos maravilhosos que prendiam a atenção dos espíritos mais avessos a este gênero de devaneio. Não acredito, há de perdoar, mas não creio que os seus súditos possuam imaginação tão fecunda e brilhante. Pois eu insisto no que afirmo, retornou o rei Soleiman. E se quiserem uma prova, nada mais simples. Da varanda deste palácio chamarás um homem qualquer que passe. Veremos se ele, seja quem for, não será capaz de narrar-vos uma história interessante, digna de ser ouvida pelos mais altos cultos e exigentes. Aceito a proposta. Acudiu, em tom sombrio, o soberano de Cabul. Exijo, porém, uma condição. Se o súdito chamado não souber contar-nos uma história ou uma anedota qualquer, será degolado, aqui mesmo, em presença de todos nós. Depois de meditar um momento, respondeu o bondoso rei Soleiman. Concordo plenamente com a exigência. Quero, porém, uma compensação, se a pessoa aqui trazida deliciar-nos com uma narrativa interessante e atraente, receberá por tua ordem, do tesouro de Cabul, uma recompensa de 2000 sequins de ouro. Declaro que aceito a aposta. Se o árabe, o que é pouco provável, distrair-nos com uma história digna de ser ouvida por uma pessoa nobre e culta, receberá de mim o valioso prêmio que acabas de estipular. Palavra de rei. Não dispensarei, entretanto, a punição tremenda se alguém nela incorrer, confessando-se incapaz de narrar a história pedida. Os nobres que se achavam no salão,
informados da singular aposta dos dois soberanos, ficaram grandemente interessados em ver-lhe o desfecho, a fim de que fosse feita a escolha do herói anônimo que desempenharia, no caso, o papel mais importante. Os dois monarcas aproximaram-se da larga varanda do palácio e começaram a observar os populares que caminhavam pelas ruas despreocupadamente. A atenção do rei Ismael foi despertada por um árabe que se dirigia apressado, de cabeça baixa, em direção do Eufrates. Quero ouvir aquele que ali vai. Declarou o rei Ismael. Que o tragam já à nossa presença. Transmitida a ordem a um dos oficiais do palácio, o transeunte foi imediatamente levado ao Palácio Real e conduzido à presença dos soberanos. O desconhecido que por infelicidade atraíra a atenção do perverso rei de Cabu era um muçulmano de 20 anos talvez. A fisionomia serena, o olhar suave e terno refletiam nitidamente o homem bom e leal. Vestia-se com apurado gosto e a maneira delicada e respeitosa como saudou os soberanos e os nobres maometanos denotava pessoa de fino trato e, certamente, de elevada posição social. Jovem muçulmano, começou o rei Soleiman. Pedi que viesses à minha presença porque preciso do teu precioso auxílio para vencer uma aposta, aliás simples, que acabo de fazer com o meu amigo, aqui presente, Ismael, rei de Cabu. Vais ser submetido a uma prova, e tamanha é a certeza de que te sairás dela com garbo, que não tive dúvidas em aceitar a proposta do meu antagonista. As condições impostas são estas: se contares aqui, diante de todos nós, uma história interessante e atraente, receberás 2.000 sequins de ouro, se a tua narrativa não for de nosso agrado nada receberás. Voltarás como vieste, se finalmente, por uma fatalidade, e nisso eu não acredito, não souberes contar-nos história alguma, serás, por ordem do rei Ismael, degolado imediatamente. Fez-se no grande salão do palácio de Bassora profundo silêncio. Reis e nobres tinham os olhares voltados para o jovem que parecia encarar a situação com calma e coragem. Vamos! Ordenou em tom amistoso o rei Soleiman. Podes começar a tua narrativa. Estamos ansiosos por ouvir a encantadora história que nos vais narrar para a conquista do prêmio e vitória de minha aposta. Rei generoso, respondeu o moço. Que Alá vos conserve feliz até o fim dos séculos. Peço-vos perdão, mas não posso atender ao vosso pedido. E diante do pasmo geral dos ouvintes, acrescentou: Sinto-me forçado a confessar que não me lembro de história alguma digna de ser narrada a tão seleto auditório. O rei Soleiman, ao ouvir a inesperada resposta, pôs-se pálido de espanto. O bondoso monarca não podia esperar num jovem, que parecia educado e culto, tão completa ausência de um bem comum aos árabes de qualquer classe social. O rei Ismael sorriu satisfeito diante da infelicidade do moço. Pensa melhor, meu rapaz, aconselhou o rei Soleiman. Não te constranjo falares diante dos que aqui estão. Nem te quero mal e desejo que te saias bem desta prova que nada tem de penosa para um filho do Islã. Se não te lembras de uma história, conta-nos um caso qualquer ocorrido com algum amigo teu, um incidente digno de nota, ou mesmo uma anedota, por mais breve que seja, para te desembaraçares do aperto em que, sem querer, te pus. Atal Allah unak aye molai. Que Alá prolongue a tua vida, ó rei. Respondeu o rapaz. Peço-vos humildemente perdão, ó emir. Eu não sei de caso algum ocorrido com amigo meu, nem conheço a mais simples e banal anedota. Narra-nos então, um episódio qualquer de tua vida. Volveu o rei Soleiman, aflito e já temeroso da sorte do pobre muçulmano. Rei afortunado, retorquiu o jovem, com serenidade e segurança. Não me vem à mente, no momento, episódio algum da minha vida. Não vale a pena insistir, ó Soleiman. Interveio friamente o rei Ismael. Chama logo o teu carrasco. Perdeste, positivamente, a aposta. E, num riso cheio de perversidade, acrescentou: Bem te dizia, vaidoso amigo,
que teus súditos não têm as ideias e a imaginação que supunhas. Por tua culpa vai este jovem silencioso entregar o pescoço ao alfange do nosso Massuf. Nem tudo está perdido. Retorquiu o rei Soleiman. Vou fazer a última tentativa. E voltando-se para o jovem que se conservava de pé em atitude respeitosa, tranquilo e indiferente, assim falou: Meu filho, não quero absolutamente que por um mau capricho do rei de Cabul sofras o castigo de morte. Ficarei penalizadíssimo se for obrigado a cumprir o juramento que fiz. Em desespero de causa faço um último apelo à tua imaginação. Conta-nos um caso ou um episódio qualquer, inventado ou não, possível ou inverossímil. E julgando, talvez, que seu apelo não fosse bem compreendido pelo jovem, ajuntou: Se, por qualquer motivo, não quiseres fazer a tua narrativa em prosa, poderás, sem o menor receio, usar a linguagem admirável dos poetas, o verso. Darás, se inspiração tiveres, forma poética a uma das lendas ou tradições populares de nosso país. Duplo será o nosso prazer em ouvir-te. Não há, realmente, um árabe inteligente que não se arrebate e não se comova ao se deliciar com um conto aprimorado pelas irresistíveis seduções da poesia. Se estás triste, esquece, por um momento, as tuas tristezas. Escuta o conselho do poeta. As tristezas desta vida, eu as deixo e abandono. De dia, por muita lida. De noite, por muito sono. Muito agradeço a vossa bondade e o interesse generoso que mostrais pela minha humilde pessoa. É, entretanto, com profunda mágoa, que me vejo mais uma vez obrigado a declarar que estou completamente deslembrado de qualquer caso ou do mais vago episódio verídico ou fantástico. Cabe-me muito bem o apelido que há pouco o rei Ismael lembrou para mim. Sou infelizmente, o jovem silencioso. Compreendendo o rei Soleiman que o moço, em ao contrário do que era de se esperar, obstinava-se em não fazer narrativa alguma. Muito a contragosto fez com que um dos ulemais da corte lavrasse segundo determinava a lei. A sentença de morte. Foi chamado então o gigantesco Massuf, carrasco de Bássora, que raras vezes exercia o seu execrando ofício. E assim, o destino do jovem muçulmano ficou nas mãos dos reis. Se vocês estão ansiosos para saber o desfecho dessa emocionante história, não deixem de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Muito obrigado por assistirem. Até breve.